do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E eu quero que você preste bem atenção nessa parte aqui, que é o que me tocou. A ninguém viram, senão a Jesus. E esse é o tema da nossa reflexão. Vendo somente a Jesus. Eles levantaram, erguendo eles os olhos, a Bíblia diz: a ninguém viram, senão a Jesus. Esse é o tema da nossa reflexão. Vendo somente a Jesus. Esse texto fala da transfiguração de Jesus. Nós lemos aqui no texto, que Jesus pega os 3 discípulos mais próximos, que sempre saía com ele para orações, para se retirar. Era sempre eles que estavam mais próximos ali, participavam. Algumas vezes dormiam, Jesus orava, mas sempre estavam ali por perto. E aqui houve uma transfiguração. Jesus, ali apareceu Moisés e apareceu Elias, e os discípulos que estavam com Jesus nunca tinham visto aquilo. Houve a roupa de Jesus ficou resplandecente, veio uma luz no seu rosto, e a Bíblia diz que o seu rosto parecia como o sol, e os discípulos aqui ficaram impressionados, e Pedro aqui se manifestou, Pedro, ele sempre se manifestava, às vezes até de forma inconveniente, e aqui parece que foi uma das formas inconvenientes, porque ele chega e diz: Senhor, o que é que a gente faça aqui? 3 abrigos ou cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E antes de ele terminar de falar, o próprio Deus falou, mandou Pedro calar a boca. O texto aqui, a forma que foi escrita, foi de uma forma muito educada. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mas em outras palavras cala a boca, Pedro, é hora de ficar calado e somente ouvir. E como é bom nós nos calarmos e ouvirmos a Deus. Amém, queridos? E quando eles ouviram isso, eles caíram por terra, Eles caíram por terra. E Jesus se aproximou deles, tocou neles, eles se levantaram, eles ergueram os olhos, e a ninguém viram, senão a Jesus. E eu quero lhe desafiar nessa noite, a você ver somente Jesus, diante de lutas, diante de dificuldades, diante de qualquer tipo de situação.
se o nosso olhar estiver firmemente em Jesus, com certeza obteremos a vitória. Com certeza nós vamos superar esse problema, essa situação, essa circunstância, e nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus. Esse é o desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Vendo somente a Jesus. E eu quero fazer duas perguntas a esse texto. Deixar duas perguntas, nós vamos responder essas duas perguntas para nós aplicarmos aqui algumas lições para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã, para o momento que estamos passando, que não é um momento fácil, mas não é impossível de vencer. Amém, amados? Então a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quais são as condições para vermos somente a Jesus? Quais são as condições para nós vermos só Jesus? A primeira é uma humilhação verdadeira. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, nós veremos Jesus. Olha, estando, versículo 5 e 6 diz assim: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Rosto no chão, na Bíblia, simboliza humilhação, simboliza se render, simboliza reconhecer uma voz superior, reconhecer a voz de Deus, se submeter à voz de Deus, obedecer à voz de Deus. Nós precisamos nos humilhar, porque com orgulho não se consegue ver a Jesus, porque o orgulho cega. O orgulho olha unicamente para si. O orgulho, ele traz conceitos que nos afastam de Deus. Conceitos como eu sou melhor, como eu sou demais, como eu sou bom. Conceitos que não agradam a Deus. Se queremos ver unicamente a Jesus, irmãos, é necessário um real quebrantamento. Quebrantamento. Quando nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Isaías capítulo 66, 2, a parte B do versículo, a Bíblia diz assim: é para este que olharei. Para quem é que o Senhor vai olhar? A quem o Senhor vai responder? A quem o Senhor vai abençoar? A quem o Senhor vai proteger? É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Essa foi uma palavra do Senhor através do profeta Isaías ao povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E o Senhor está falando conosco nesta noite. E se nós quisermos ver somente a Jesus, amados, as condições, uma das condições são essas: de nós tremermos diante da sua palavra, de nós nos submetermos diante da sua palavra, de nós obedecermos a sua palavra, de nós colocarmos nosso rosto no chão e reconhecer a voz poderosa de Deus neste tempo. Porque neste tempo o Senhor está falando conosco. Neste tempo o Senhor está falando com a sua igreja. Amém, queridos? O segundo é um toque do Senhor. É receber e sentir e responder
ao toque de Jesus, ao toque do Senhor. No versículo 7 do texto que nós lemos diz: aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Então o texto está dizendo aqui que Jesus tocou neles. Você tem recebido o toque do Senhor? Você tem percebido o toque de Deus na sua vida? O toque de Jesus na tua vida? Irmãos, às vezes nós estamos tão insensíveis às coisas de Deus, tão insensíveis ao Senhor, que o Senhor esbarra na gente e a gente não percebe. O Senhor tocou neles. E o Senhor, Ele quer tocar na sua vida também. O Senhor, Ele quer te tocar. Aquele foi um toque diferente. Aquele toque foi um toque especial. Por quê? Porque foi o toque de Jesus. E você precisa perceber o toque de Jesus na sua vida. O toque de Jesus que nos orienta, irmãos. O toque de Jesus, quando o Senhor nos toca, o Senhor nos fala. Quando o Senhor nos toca, o Senhor nos dá uma orientação. Como deu aqui. Levantai-vos e não tenham medo, não tenhais medo. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele toca, Ele garante a sua presença. Deixe o Senhor tocar na sua vida. Porque muitas vezes, irmão, nós somos levados por muitas coisas. E nós precisamos do toque do Senhor. Sabe, às vezes nós somos levados pelo engano. E quando nós somos levados pelo engano, nós precisamos do toque do Senhor para nos disciplinar a nós andarmos de forma correta. Sabe, irmão, se estamos falando mal da vida dos outros, nós precisamos do toque do Senhor, de purificação, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, como o Senhor purificou Isaías. Irmãos, se nós estivermos precisando crescer na fé, nós precisamos do toque do Senhor, para que a nossa vida espiritual, ela se levante, para que nós possamos aumentar a nossa fé diante do Senhor. Se nós estivermos prostrados, irmãos, acomodados, e aqui também nesse texto era a situação que os discípulos estavam, né? Eles se prostraram, e quando se prostra, às vezes também traz uma conotação de acomodação, quando nós estamos deitados, quando nós estamos sentados, quando nós estamos parados, quando nós estamos acomodados, nós precisamos do toque despertador do Senhor. E aqui foi um toque despertador. O Senhor tocou neles, Jesus tocou neles e disse: levantai-vos, não tenham medo, não precisa ter medo. E sabe, irmãos, quando o Senhor nos toca, quando nós recebemos o toque de Jesus, o toque de Jesus realiza duas coisas nas nossas vidas. Duas coisas. A primeira, está aqui nesse texto, todas duas. A primeira, traz um despertamento. Levantai-vos, traz um despertamento. O toque do Senhor na tua vida te desperta. O toque do Senhor na tua vida vem para que você se levante, para que você retorne à caminhada, para que você se posicione novamente, para que você realmente cumpra o propósito de Deus. Então o toque do Senhor, ele traz o despertamento. A segunda coisa que o toque do Senhor faz, irmãos, é um encorajamento. Quando o Senhor nos toca, Ele nos encoraja. Quando o Senhor nos toca, Ele nos motiva. Ele diz: não
medo. Jesus tocou neles e disse: levantai-vos, despertem-se, vamos continuar a jornada, vamos continuar a batalha, vamos continuar a missão, vamos continuar no propósito de Deus. Levantai-vos e não tenhais medo. Por quê? Porque o medo paralisa, porque o medo faz com que você não faça nada, fique paralisado e não haja. E o medo não pode dominar o servo de Deus, o medo não pode dominar a sua vida. Então não tenhas medo. Por quê? Porque quem tocou está presente, quem tocou foi Jesus. O Senhor Jesus quer te tocar nessa noite. E Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. O toque do Senhor na tua vida vai te despertar para um novo mover. O toque de Jesus na tua vida nessa noite vai te despertar para você renunciar todo medo, tudo que te paralisa, tudo que tem impedido o propósito de Deus na sua vida. Nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, Ele toca na sua vida, e o toque do Senhor faz isso. A segunda pergunta que eu faço para esse texto, para a nossa reflexão nessa noite, para que nós possamos ver somente a Jesus, é: o que acontece quando vemos somente a Jesus? O que é que acontece quando o nosso olhar está como o olhar fixo em Jesus, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 falou? Nós estamos olhando somente para Jesus. O que acontece quando nós estamos olhando para Jesus? Preste atenção, querido. Quando nós só vimos a Jesus, nós não vemos o que é transitório. Quando o nosso olhar está fixo em Jesus, quando nós olhamos somente para Jesus, quando nós nos posicionamos aqui, quando o texto diz: olha, eles se levantaram e viram somente Jesus, e não viram a ninguém senão a Jesus. Quando nós nos posicionamos dessa forma, quando nós só vemos a Jesus, nós não vemos aquilo que é transitório. Então, se nós estamos vendo na nossa frente só dinheiro, nós não podemos ver Jesus. Se nós estamos vendo na nossa frente só os nossos bens, nós não podemos ver Jesus. Se nós estamos vendo só a nossa família, a minha família, nós não podemos ver Jesus. Se nós estivermos vendo só a nossa célula, só a nossa célula é importante, nós podemos não estar vendo Jesus. Se nós estivermos vendo somente a nossa geração, nós não podemos ver Jesus. Se nós estivermos vendo só a nossa igreja, a minha igreja, essa visão não permite ver Jesus. Se nós estivermos vendo só o que é nosso, se eu estiver vendo só o que é meu, se o meu olhar estiver somente para mim, irmãos, eu não posso ver Jesus. Então preste atenção. Existe algo que nos atrai mais do que Jesus? Tudo que porventura vier nos atrair mais do que Jesus, isso é transitório, isso é secundário. Mas, irmãos, quando nós olhamos somente para Jesus, todas essas coisas que eu falei, ela vem junto. Vem tudo. Foi Ele quem nos ensinou a nós priorizarmos o seu reino, a nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então tudo vai ser acrescentado. O dinheiro vai ser acrescentado, os bens vai ser acrescentado, né? Vai ser abençoado a família, vai ser abençoado a célula, vai ser abençoada a geração. O que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar.
Quando Deus está em primeiro lugar, nós vemos somente a Jesus. Será que você pode entender isso? Quando nós vemos somente a Jesus, irmãos, nós não vemos as imperfeições ou defeitos. Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus. Foram para o monte. Eles não sabiam para onde iam. Jesus lhes chama. Pedro, Tiago e João, vamos ali. Aí começam a subir o monte. Jesus está na frente e eles acompanhando. Eles começam a subir aquele monte. A Bíblia diz que era um monte alto. Então eles subiram esse monte. E aí imagina só. Se Pedro, Tiago e João ali caminhando atrás de Jesus, diz: puxa, Jesus sempre leva a gente para um lugar tranquilo. Jesus sempre leva a gente para um lugar plano. A gente está subindo um monte aqui. A gente está subindo um monte. E onde é que Jesus está nos levando? O que é que ele está inventando dessa vez? Subiram o monte, estão lá no monte. E Jesus em pé ali. E eles pensam que Jesus vai orar e algo sobrenatural acontece, né? A glória do Senhor se manifesta naquele lugar. E eles estão aqui à parte. Imagina Tiago olhando assim para uma rocha, dizendo: olha que rocha feia essa, que rocha esquisita. Imagina João dizendo assim: rapaz, será que Jesus não podia deixar isso para amanhã, porque hoje a noite está tão fria? Será que Jesus não tinha outra coisa para fazer? Jesus lá, a manifestação da glória de Deus, Jesus conversando com Moisés, conversando com Elias, Pedro, Tiago e João à parte, talvez. Eu quero que você imagine eles olhando, dizendo assim: rapaz, olha a roupa de Elias, que roupa esquisita, que roupa velha Elias está usando numa noite como essa. Imagina ele olhando para Moisés e dizendo assim: olha a barba de Moisés, que coisa esquisita. A barba vem na barriga. Devia ter parado isso mesmo com a faca. Irmãos, quando nós só vemos Jesus, nós não vemos imperfeições, defeitos. Quando você serve a Deus, e a proposta nessa noite é nós olharmos para Jesus. Mas quantas vezes a gente chega na casa do Senhor e nós simplesmente perdemos a visão? Simplesmente nós olhamos para a roupa que o irmão está usando, o sapato, qual é a marca do sapato que o irmão está usando, qual é a marca da irmã que ela está usando. Ela está repetindo o vestido que ela veio domingo passado. E cochicha no ouvido do outro. Nós não estamos vendo a Jesus. Quando nós olhamos para o templo e nós começamos a colocar defeito nas coisas, e começamos a reclamar das coisas. Ai, sim, um ar-condicionado quebrou, meu Deus, que calor. O que é que o pastor fez a semana todinha que não ajeitou esse ar-condicionado? Se está tudo funcionando, está tudo ligado, meu Deus, que frio. Será que não dá de baixar, desligar mesmo 2 ar-condicionados desse aí? Porque está frio demais. Se alguém está cantando, meu Deus, se alguém erra uma letra de uma canção, vai ser a semana todinha. Tu viu, fulano errou a letra, ele saiu do tom, ele fez isso, ele fez aquilo. Se o pastor grita, é gasguito. Se fala manso, não tem unção. Irmãos, quando nós vemos somente a Jesus, nós não vemos imperfeições, nós não vemos defeito. Tudo é maravilhoso. A glória de Deus é linda e a glória de Deus se manifesta. Porque quando nós olhamos para as imperfeições, nós não vemos a glória de Deus.
Deus está presente, Jesus está presente, e nós não estamos vendo o resplandecer da glória, nós não estamos vendo a manifestação do poder de Deus, porque nós estamos vendo outras coisas, as imperfeições. E no dia que você encontrar o lugar perfeito, me avisa que eu quero ir para lá também, em nome de Jesus. Amém? Olha, nós precisamos guardar, internalizar aquilo que o salmista falou no Salmo 27, versículo 4. Olha o que o salmista falou, ele disse assim: olha, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Está aqui as duas coisas: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quais são os dois motivos que nós deveríamos estar na casa do Senhor, no templo, para adorá-lo, para glorificá-lo? Nós deveríamos estar por esses dois motivos, irmãos: contemplar a formosura do Senhor. Contemplando a formosura do Senhor, nós vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. E a outra, aprender do seu tempo, aprender do Senhor, receber as instruções do Senhor para a nossa vida. Independente de quem esteja ministrando, é o Espírito de Deus que fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito de Deus que ministra à igreja do Senhor. Ah, mas eu gosto do pregador X, eu só quero ver o pregador fulano. Olhe para Jesus, porque Jesus está presente, e Jesus vai usar quem fizer uso da palavra, seja uma criança, seja um jovem, seja um novo pregador, seja um ancião. Deus vai usar, porque Deus fala à sua igreja, o Espírito de Deus fala às igrejas. Amém, queridos? Quando nós vemos somente a Jesus, nós vemos as impossibilidades. Quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, nós começamos a ver as impossibilidades. Nós começamos a ver as impossibilidades, queridos. Sabe, talvez hoje você chegou aqui, você chegou na igreja, você está aí na sua casa e algo está te perturbando, uma enfermidade está te perturbando. Eu quero te dizer que você pode achar que é impossível, mas o Deus das impossibilidades está aqui nessa noite. E o Deus das impossibilidades está dizendo para você: eu sou o Deus do impossível. Amém. Não há causas impossíveis. Amém. Então olhe para Jesus, olhe somente para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, irmãos, nós vamos ver as impossibilidades acontecendo, nós vamos ver as coisas mudando, nós vamos ver as coisas melhorando, nós vamos ver aquele que é pobre sendo enriquecido pelo Senhor, pela graça do Senhor. Nós vamos ver aquele que é triste recebendo a alegria do Senhor. Nós vamos ver aquele que está enfermo recebendo a cura do Senhor, seja ela qual for. Nós vamos ver aquele que não tem destino, aquele que acha que não tem futuro, recebendo novos sonhos e recebendo uma orientação de destino para a sua vida. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós não vemos impossibilidades, nada é impossível para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele realiza tudo em todos, Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja Deus. Esse é o seu Deus, esse é Jesus a quem nós servimos. Irmãos, Pedro, enquanto ele olhava para Jesus,
ele caminhou sobre as águas. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, quando ele levanta o seu olhar para o céu, ele vê o Filho do Homem se levantando à direita de Deus, e ele contempla o Filho de Deus, e ele continua olhando, irmãos, ele não sente mais nenhuma pedra, a vida dele se acaba, mas ele não sente mais nenhuma pedra. Cada pedrada que ele recebe, ele exalta o Senhor. Aqueles que estão apedrejando ele, porque ele está olhando para Jesus, ele diz: Jesus, Senhor, não imputa-lhes este pecado. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos as impossibilidades. Amém? Quando nós olhamos só para Jesus, quando nós vemos somente a Jesus, nós não vemos a nós mesmos. Nós não vemos a nós mesmos. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos deixar de querer encher o nosso ego, de querer ser aquilo que nós não somos, de achar que temos aquilo que ainda não temos. Nós precisamos deixar de estar inchados e soberbos. A soberba acaba conosco diante de Deus, irmãos. Amém. O orgulho nos afasta do Senhor. A soberba não deixa nós vermos a Deus, porque nós olhamos só para nós. Nós somos como aquele galo que pensava que o dia só nascia porque ele cantava. Se ele não cantasse, o dia não nascia. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Paulo, ele nos orienta a nós não olharmos para o nosso umbigo, a nós não olharmos para o nosso ventre, a nós não querermos simplesmente, como eu falei no início, nosso, o meu, é a minha, a nós acharmos que somos melhor do que os outros, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Deus é maior, e nós temos que servi-lo, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Nós temos que viver o que João Batista falou. É necessário que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Mas quando nós olhamos para o nosso ego, olhamos para o nosso eu, olhamos para nós mesmos, nós não vemos Jesus. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós queremos crescer ao invés de ele crescer. Mas quando nós entendemos, irmãos, uma palavra como essa, e começamos verdadeiramente a olhar somente para Jesus, aí você não imagina onde ele vai te levar, porque você está olhando para ele, porque você está adorando a ele, porque você está dependendo dele. Por isso, a nossa orientação nesta noite, eu creio que veio de Deus, é essa: olhe somente para Jesus. Paulo diz assim: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, eu olho para o alvo, e o alvo é Jesus. Que Deus te abençoe, e que Deus te prospere, e que a sua consciência nesta noite possa ser tomada por esta visão, a visão de Jesus, vendo somente a Jesus.